Have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia! Estamos de volta para mais uma pílula, mais um playoff das minas. Bater um papo rápido com vocês sobre o que aconteceu na rodada anterior, que vocês muito provavelmente já sabem. E eu vou poupar a minha amiga Adriele, que não está aqui hoje, e não vou falar do grande Boston, né? Boston levou ontem, a gente gravou um episódio especial sobre o Boston ontem, e eles ganharam de 4-0. Mas eu vou esperar a Drica voltar para que a gente possa bater esse papo aí de uma forma melhor. E hoje eu trouxe um convidado, Renan Ronchi. Bom dia! Bom dia, Agatha Máximo. Bom dia, ouvintes do NBA das Minas, do Playoff das Minas. A Agatha me acordou, me fez madrugar às 7 da manhã para falar aqui sobre playoffs, depois de passar a madrugada assistindo jogos. Mas playoffs é isso, né, Agatha? A gente que cria conteúdo já tá acostumado. Playoff não existe dormir, né? Pois é. Acho que todo mundo que vier gravar comigo neste canal vai falar que eu fiz a pessoa madrugar, né? Não tem jeito. Aqui já são 1 da tarde, Renan. Então, assim, tá tranquilo pra mim, pelo menos. Mas vamos falar então dos dois outros confrontos que aconteceram na noite de ontem, porque o Celtics a gente faz uma odd depois. Uma odd aí mais pra frente. Vamos iniciar pelo primeiro da noite, que foi Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. E aquilo, né? O Doc Rivers, ele gosta de quebrar paradigmas, quebrar recordes. E parece que ele tá querendo fazer outro aí, né? Philadelphia tava liderando um 3-0, já está tomando um 3-2, com um Toronto que só cresce, né? O Scottie Barnes voltou. E quais são, Renan, as chances reais de o Toronto surrupiar essa série aí e fazer a primeira virada de 3-0 da história da NBA? A gente perdeu a fé no Doc Rivers. O Doc Rivers já é o técnico que mais perdeu jogos que ele só precisa ganhar para classificar da história da NBA, né? Então a gente meio que não tem confiança que um time com Doc Rivers consiga ganhar aí um jogo que não deveria ser um problema para o time de Filadélfia, né? Então, assim, eu não acharia nada absurdo diante do que a gente viu ontem. Acho que a diferença foi a postura, né? O Raptors teve aquele senso de urgência de um time que estava para ser eliminado. O Sixers não parecia que estava com esse senso de urgência, parecia que estava que tá tudo bem, quando a gente quiser a gente ganha, e o resultado deu no que deu. O Nick Nurse é um senhor técnico, né? Então vai ser aí complicado para o time de Sixers lidar com esse trauma do passado, né? E vale destacar de novo o Pascal Siakam, né? O outro masterclass que ele aplicou aí, 2 jogos seguidos que ele joga absurdamente bem. Siakam que teve tem tido momentos de ups and downs, né? Ele teve depois daquelas temporadas como All-Star, tá aparecendo muito bem em playoff, que é muito bom, é o que a gente espera do Siakam mesmo, como excelente jogador que ele é, né? Pois é, e tá rolando um drama, né? A gente sabe que o Embiid tá machucado, ele tá com o ligamento rompido do dedo e tá jogando no sacrifício, né? Já fazem algumas temporadas, inclusive, que ele se machuca nos playoffs. É um problema a ser olhado com mais carinho, eu penso assim, porque na temporada passada ele tava com o joelho machucado, na retrasada ele também tava lesionado, e isso tá sendo muito recorrente, praticamente uma unanimidade em todos os playoffs, é saber que em algum momento Joel Embiid vai se machucar. Mas seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem aí James Harden, né, que veio pra ajudar de certa forma esse time, e tá mais atrapalhando do que ajudando. O que tá acontecendo com o James Harden, Renan?
Pois é, né? Assim, o James Harden de Houston, quem viu, viu, né? Quem não viu, não vê mais. Acho que a gente tá vendo, infelizmente, uma versão muito ruim do James Harden. É muito ruim a gente ver uma versão piorada de um jogador que já foi tão bom, né? E assim, mesmo quando era bom, o James Harden, ele meio que não tem aquele killer instinct, né? Aquele senso de urgência que a gente já falou aqui, né? Que quando o time precisa, ele precisa crescer de produção, ele precisa concentrar mais os arremessos, aquela coisa que a gente viu, por exemplo, o Durant tentando fazer ali, embora não tenha dado muito certo na rodada de ontem, mas a gente vê o Durant tentando, né? É uma coisa que a gente não vê tanto James Harden fazendo, né? Ele parece jogar aquela mesma bola que ele joga na temporada regular, parece faltar nele aquele aspecto crítico de, cara, agora é playoff, agora a gente precisa jogar de uma maneira diferente. E ele tá protagonizando uns lances bem ruins, né? Assim, tá dando airball em bola de 3 pontos, tá sendo um James Harden bem esquisito. Eu não posso dizer que eu tô triste, né? Se tem uma coisa que eu não tô, essa coisa é triste com o declínio de James Harden. Eu avisei, tá? Eu falei, mas tudo bem. Essa troca aí, esse bololô, que a gente vai falar um pouco mais depois, né? A troca do Ben Simmons pelo Harden, as trocas que geraram Jason Tatum e Jaylen Brown, né? Que foi o famoso o mundo gira, ele não capota, apesar de Kyrie Irving não acreditar nisso, né? Ainda vão render muito pra essa liga nesse sentido. Mas aí que tá. Próximo jogo, ele é um jogo decisivo, tal qual esse também era. E ele vai ser jogado em Toronto, na Jurassic Park. A gente sabe qual é o clima da Jurassic Park, do que ela é capaz de fazer. E a gente também sabe da história recente de Philadelphia 76ers e Toronto Raptors por lá. A gente tem 2 grandíssimos game winners aí na conta, especialmente o de Kawhi, mas tem o último ali do Embiid. E eu queria saber se você tem uma aposta aí pra fazer, Renan, pra esse próximo jogo. Se Toronto empata essa série ou se Filadélfia fecha no Canadá. Olha, vou te falar uma coisa. Se tiver jogos, se o Raptors ganhar o jogo 6, eu não consigo acreditar que o Sixers ganhe o jogo 7, hein? Eu acho que o próximo jogo, assim, por mais óbvio que seja, quem vence o jogo 6 vence a série. O Raptors não perde um jogo 7 se ele consegue levar. E é o que você falou, né? A história do Raptors, assim, o Raptors não tem o menor pudor, tá lidando com lesão, sinto muito, bebê. O time, inclusive, desbancou aí uma das maiores dinastias da história em casa, apesar das lesões aí que o time adversário sentia. Eles falaram, sinto muito, gente, aqui eu tô aqui pra ganhar. Então, eu vou apostar no Raptors, viu, o Agatha? Eu tô confiante que depois do jogo de ontem ele me deixou sonhar que dá pra desbancar aí esse time do Sixers. A gente sabe do que Doc Rivers é capaz, né, Renan? Não dá pra duvidar da capacidade de Doc Rivers de perder. Não existe um mundo em que a gente duvide disso. Mas beleza, eu vou ficar com o Raptors também, porque eu quero muito que isso aconteça. Seria maravilhoso o Raptors passar de fase em cima do Philadelphia e tornariam alguns caminhos aí, eu acho que menos complicados no futuro para os times que eu quero que cheguem na final. Mas é isso. Falando em time que eu quero que chegue na final, o Dallas ontem passeou, né? Por cima do Utah Jazz. As más línguas diziam, né, que a volta de Luka Doncic, as muito más línguas, não seria tão benéfica nessa série, porque o Jalen Brunson tava jogando demais, e porque ia atrapalhar todo o andamento, e blá, 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 blá. Tudo aquilo que as pessoas que eu imagino não assistem Luka Doncic jogar, falam com frequência, né? Mas fato é que ontem o jogo foi a doença do pássaro, né? Ela explodiu ali em Dallas. Está assolando todos os jogadores do Utah Jazz. No jogo que foi 77-102, tá? Esse é um ponto muito importante. Que o Dallas teve a maior liderança de 33 pontos. E o que o Utah Jazz não teve na frente do placar em nenhum momento. Houve um empate ali no início do jogo, quando o jogo tava coisa de 5-5. E depois nunca mais. O Dallas não esteve na frente em nenhum momento desse placar. Acabou pro Dallas, Renan?
Perdão, acabou pro Utah Jazz? Puta, elas não, né? Assim, quem fala que o Luka Doncic atrapalharia esse time, assim, não sei nem como argumentar uma coisa dessas, né? Mas uma coisa que tem sido um diferencial pro Mavis, entre outras, é a diferença dos dois bancos de reserva, né? O banco de reservas do Dallas Mavericks tem vindo muito bem nessa série. Mesmo caras como o Maxi Kleber, até o Trey Burke teve bons momentos, assim. Então, o banco de reservas do Mavis tem aparecido bem, o Bertans tem jogado bem, e quando você traz o Luka de volta, você põe o Spencer Dinwiddie no banco, né? Então você pega um banco que já tá bem e você reforça ele ainda mais. Então é o que tem feito a diferença também. E o Utah Jazz, ele tal como o que a gente tem falado dos Sixers, né? Assim, é difícil ter fé no Utah Jazz diante do passado recente, né? Nem do passado, né? Diante do presente mesmo, né? Diante do que a gente viu nesses jogos. Era para ser, assim, eu acho que é um time com mais talento que o Mavis, né? Era para ser uma série que o Utah Jazz vencesse, né? Pelo menos baseado no talento que eles têm ali. Mas todas aquelas limitações que a gente já sabe, né? Os problemas ofensivos ali do Gobert, né? A falta de. Acho que eu confesso que eu tô um pouco decepcionado com o Donovan Mitchell, Agatha. Não é que ele esteja jogando mal, mas ele não tá sendo aquele Donovan Mitchell que fazia 50 pontos na bolha naquela série contra o Denver Nuggets fantástica, né? Não é aquele Donovan Mitchell que a gente tá vendo nessa série. Então, apesar dele estar jogando bem. Então, particularmente, eu tô bastante surpreso com o Mavis. Acho que é o primeiro trabalho bom do Jason Kidd, assim. Ele não tinha no histórico dele algo tão sólido, mas eu acho que a defesa do Mavis vai acabar sendo diferencial também. E eu não boto muita fé no Utah Jazz, não. Pois é, você mencionou Donovan Mitchell. Ontem ele terminou a partida com 9 pontos, né? Chutando 26%. Mike Conley chutou 16%. O tamanho do problema de Utah é o seguinte: Rudy Gobert foi o segundo cestinha, com 17 pontos. Esse é o tamanho do caos instaurado. E já, como se não fosse ruim o suficiente, Renan, no último quarto, o Mitchell sentiu a perna, não voltou pro jogo e hoje ele vai fazer uma ressonância magnética. Então pode ser que ainda ele não esteja nem disponível pro jogo decisivo em Utah. O que praticamente entregaria a toalha, né? E sacramentaria essa vitória do Dallas. Que assim, tá até enrolando um pouco, né? Esse último jogo, Dallas 99-100 pro Utah Jazz, ele era um jogo em que o Dallas merecia ter ganhado, inclusive, e que é detalhe. Jogos assim sempre acontecem no detalhe, como a sexta final, inclusive, do Rudy Gobert. E os jogos sem o Luka Doncic também foram muito parelhos, né? O primeiro jogo foi 99-93, o segundo jogo foi 104-110 e o jogo que Dallas ganhou foi 126-118. A maior diferença desses três primeiros aí. Me parece um Utah Jazz que não quer mais jogar junto, né? Eu sinto isso, pelo menos do Donovan Mitchell, uma falta de vigor mesmo nesse time em ganhar juntos. Parece que ele tá pronto pra alçar voos maiores, você não acha, Renan? Parece que não tem aquela força mental que é tão necessária em playoffs, né? Acho que é até um problema parecido com os times do Doc Rivers, né? A gente viu ano passado um Clippers, cara, foi trágico ali o que aconteceu com o Utah Jazz. E agora a gente vê isso também. Parece ser aquele time que não está mentalmente preparado para enfrentar esse tipo de adversidade em playoff, né? Playoff é um jogo muito duro, assim, exige muito uma força mental, uma preparação muito grande nesse sentido. E não parece que seja o caso, né? Parece que é um time, é o que você falou, assim, parece que é um time que cada um tá com uma prioridade, não parece ter a união necessária. Não sei aí o que vai ser daqui para frente, mas a gente perdeu a fé nesse núcleo aí, né? Não sei aí que mudanças o time do Jazz vai precisar fazer para manter o Donovan Mitchell, né? Tem que ser a prioridade, na minha opinião, manter o Donovan Mitchell. Mas o time precisa melhorar algumas coisas aí. A defesa de perímetro precisa trazer aí algum defensor melhor. E o Rudy Gobert, infelizmente, cara, eu gosto do Gobert assim como jogador, mas infelizmente essa falta de um arsenal ofensivo prejudica demais o time, né? Ele precisa
precisa melhorar alguma coisa, que seja um arremesso, não precisa nem ser bom, um arremesso mediano, assim, que permite que ele ajude no espaçamento, ou que ele desenvolva um joguinho de costas para cesta. Agora, ele não ter esse jogo ofensivo prejudica muito o time, né? É uma estrela ganhando dinheiro pra caramba, que na hora do vamos ver não consegue atacar de costas para cesta, não consegue explorar aí nenhum mismatch. Então, com o Rudy Gobert, eu confesso que eu não sei o que fazer, assim, mas eu sinto que o melhor seria trocar ele também. Talvez aí, correndo o risco de não ter uma proteção do aro tão boa quanto a que ele oferece, mas trazendo aí outras soluções, né? Trazendo, de repente, uma defesa de perímetro melhor, um jogador que consiga complementar esse ponto aí pro Donovan Mitchell, ou que seja uma outra força ofensiva, não sei. Mas do jeito que tá, não funciona, né? Pois é, você mencionou a deficiência ofensiva do Gobert. Ontem ele trocou as bolas, né? Ele fez 17 pontos. E quando a gente olha pro ataque do Dallas, as bolas de 3 não estavam caindo. Ali da zona morta eles ficaram por volta de 20%, chutando também ali da cabeça do perímetro 27%, mas no garrafão, Renan, na zona restrita, o Dallas chutou 9 de 11, tá? 81%. E ali da cabeça do garrafão, 5 de 9, 55% com o Gobert lá. O Luka fez o Gobert de palhaço ontem, essa é a verdade. E é uma coisa que as pessoas já falam há um tempo. A forma como o Gobert é exposto nos playoffs. E aí, pra finalizar, eu queria até entender essa questão, né? Essa problemática que é discutida todo ano. Você acha que ele é exposto porque os times fazem, de fato, uma leitura que não é feita durante a temporada regular, ou porque o sistema defensivo de Utah Jazz permite com que ele sofra nessas trocas e seja um alvo fácil, de fato, para os ataques de playoff? Eu acho que parte do que torna ele exposto é o fato da defesa de perímetro do Jazz não ser boa, né? E aí, consequentemente, os jogadores acabam tendo mais espaço e aí ele constantemente precisa ficar ali ajudando na cobertura, precisa ficar defendendo. Eventualmente, eu acho que existe o elemento da fadiga no decorrer dos jogos, como ele trabalha muito ali por conta das deficiências na defesa do perímetro do Jazz, ele acaba tendo esse problema, né? Eu acho que o Jazz até evoluiu na defesa de perímetro, né? Antes o Clarkson e o Donovan Mitchell juntos era intragável defensivamente, e eu acho que eles até evoluíram, mas está longe do ideal, né? Eles precisariam de um defensor de perímetro ou um sistema defensivo que guarde o perímetro um pouco melhor pro Gobert não ser tão não ser tão demandado, né? E aí acaba ficando essa percepção que o Gobert é uma fraude, né? Que, pô, o Rudy Gobert, o protetor do aro, e aí vai o outro time e chuta 9 de 11, né? Mas eu acho que passa muito por esses problemas do perímetro, né? Por mais que o jogo ainda tenha uma importância grande no garrafão, acontece muita coisa no perímetro hoje. A bola fica muito tempo no perímetro, né? Não fica todo mundo amontoado no garrafão. Então, se o Jazz não pensar em uma solução melhor nesse sentido, o Rudy Gobert ele sempre vai ter esse estigma aí de um jogador que engana, alguma coisa assim, né? Eu acho que até as pessoas subestimam um pouco o impacto defensivo dele por causa de tanto problema que o Jazz tem. Alguns, é claro, são culpa dele, mas eu acho que defensivamente a culpa é toda da falta de uma defesa melhor no perímetro pro time do Jazz. Acho que se o Jazz arrumasse isso, o Gobert teria uma vida mais fácil. Mas não é no meio de uma série de playoff que eles vão corrigir isso, né? Então, agora eles vão ter que ir do jeito que eles têm, e eu acho que a vaquinha já deitou aí pro time do Jazz. Olha, se tudo der certo, vai ter deitado. Ontem eu brinquei, né? Que foi uma rodada 100% de aproveitamento para os times do bem, né? Mas eu gosto muito dos jogadores do Utah Jazz. Meu problema não é nem com a franquia em si. Mas ontem foi uma boa rodada, devo dizer. Pra finalizar, como é de praxe, vamos fazer uma aposta aí na KTO, Renan. Você já tá conseguindo acertar alguma coisa na KTO ou ainda tá difícil?
Agatha, eu sou completamente inimigo do acerto na KTO. Eu já perdi muito dinheiro na KTO, inclusive. A KTO que também patrocina o nosso outro projeto, o Basquete FM, mas eu só perco dinheiro com a KTO. Essa ideia de patrocínio não sei se foi uma boa ideia não, viu, Agatha? Mentira, foi sim, pra KTO, eles, continua. pra eles foi ótimo, né? Porque você tá lá apostando e não tá vindo nada. Mas eu vou te ensinar, Renan. Hoje a gente vai acertar. Boa. Hoje vai dar tudo certo. Você tem ganhado dinheiro, Agatha? Que você também Então, zicava ontem aí eu, seus ganhei, times, ontem, eu hein? ganhei, ó, ontem eu apostei R$1 e ganhei 20, tá? Pô. Uma odd que tava... Na verdade foram R$2. Uma odd que tava 10, 1 pra 10. E eu sabia que ia acontecer. Primeira cesta do jogo, ontem, seria de Norman Powell. Eu pensei... Você sabia que ia acontecer? Eu sabia. Você falou, Eu sabia. é o Norman Powell que vai Luka estrear. Doncic voltou pra quadra e ele vive no pick and roll com o Norman Powell. Se a bola vier pra Dallas, primeira cesta do Norman Powell. Dito e feito, Renan. Dito e feito. R$20 na minha conta, tá? Venha comigo que é sucesso. Aí o que eu quero falar aqui é o seguinte. Hoje a série volta pra Memphis. Eu acho que o Memphis Grizzlies vem com sangue nos olhos, tá? E eu fiz uma dupla aqui. Memphis Grizzlies ganha. Geralmente eu não coloco vencedor. Geralmente eu coloco rebote. Geralmente eu coloco assistência. Coisa que eu fiz ontem. Que Seth Curry nunca tinha pego mais que 3 rebotes. Ontem ele pegou 5. Aí ele me destruiu na minha múltipla. Mas tudo bem. Hoje eu quero colocar Memphis Grizzlies como vencedor. E fazendo mais de 117 pontos e meio. Tá? Olha só. Se você coloca R$5 em duplas, que aparece 2x, e der tudo certo, você vai ganhar R$81. Tá? Tá bom pra você? R$5? Nossa, quanto que fica essa odd? Essa odd, ó, é 1,90 a odd no Memphis Grizzlies pra ganhar. 3,44 é a escala de pontos. Perdão, a escala de pontos de mais de 117. Tá? Então, essa odd fica bonitona. E aí, é que eu tinha colocado também uma escala de pontos, peraí. E agora eu perdi tudo. Só um minuto. Principal. Aqui. Não, perdi. Tá difícil. Vamos assim, porque eu já não sei mais onde tá. É que eu tinha colocado uma escala de pontos de 111 a 122. E aí ficava aquela odd. Se você quiser colocar também, entendi. adicionar, aí vai ter uma opção de você pôr na simples e fazer uma dupla. Se você for só pelo seguro aqui, na que eu falei, você vai para Memphis Grizzlies vencedor, mais de 117. Se você quiser trabalhar na ousadia, né, aí você coloca também esse range aí de pontos para que você possa aumentar ainda mais o seu lucro. Eu vou apostar R$10 aqui, né? E amanhã a gente volta com o resultado. Mas a do Norman Powell deu bom, Renan. Por enquanto estamos no lucro por aqui, viu? Boa, confio em você, Agatha. Se você tá ganhando dinheiro, eu vou na sua, hein? Vou querer replicar a sua aposta pra ver se vale a pena apostar na Agatha ou não. É isso, tá combinado então. Amanhã a gente faz esse tira-teima. Muito obrigada, Renan, por agraciar mais uma vez o NBA das Minas. Amanhã a gente tá de volta, inclusive. A Drica deve vir. A Drica foi tirar sangue hoje, depois de ontem. A pessoa foi até fazer um exame de saúde pra ver se aguenta o resto. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço aí. Espero que a Drica esteja bem, né? Se ela conseguiu chegar pro exame, se ela não desmaiou e não tá até agora jogada no chão da casa dela depois da vitória de ontem. Mas eu acho que a Drica tá bem. Tá bem, sim. Todos os Celtas. Um beijo para todos os Celtas nessa manhã. Tchau, tchau. Valeu.